que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajuda a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Agora 9h, 4 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9h, agora 5 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta, via internet no radiosantosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta sexta-feira, 27 de março de 2026, edição de número 2325 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras, que está no ar, em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta sexta-feira vai falar sobre o evento que acontece neste sábado, a parada de conscientização da síndrome de Down, um evento que vai reunir muita gente no Gonzaga. E para falar sobre este evento, eu estou recebendo aqui no estúdio, deixa eu colocar a tela para apresentar a Denilze Lourenço, que é co-idealizadora desta parada de conscientização da síndrome de Down. Denilze, obrigado pela presença aqui na Santos FM. Bom dia. Bom dia, a gente é que agradece a oportunidade. Obrigada. Muito bem, daqui a pouco ela vai explicar para a gente como é que funciona o evento. Claro que tem aquele caráter importante de conscientização, mas todos os detalhes ela vai trazer já para a gente aqui no Entre Linhas. Antes, deixa eu prestar serviço para você que está saindo de casa na manhã desta sexta-feira, com algumas nuvens no céu, mas já adianto que não tem previsão de chuva. Para quem promove eventos, né, no fim de semana, enfim, já uma preocupação a menos, porque ao que tudo indica, não teremos chuva. Mas eu já atualizo na previsão. Antes, vamos com a situação das travessias litorâneas. Santos Guarujá, neste instante, segundo a informação que está lá no site da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, tem
8 embarcações operando, o tempo de espera é de 15 minutos do lado de Santos, 20 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações estão operando, o tempo de espera por lá é de 20 minutos. E Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, com 2 balsas operando e com tempo de espera de 20 minutos. Vamos à informação do Sistema Anchieta Imigrantes. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso e-mail. Está aqui, ó, boletim das 9. Boletim das 9 da Ecovias. A rodovia Anchieta registra congestionamento do quilômetro 62 ao 65 devido ao excesso de veículos comerciais no sentido litoral. Já no sentido São Paulo, tem lentidão do 12 ao 10 devido ao alto fluxo de veículos. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni tem congestionamento também do 254 ao 264 devido ao reflexo de um acidente no sentido Guarujá. E a gente torce para que nada de mais grave tenha acontecido com as pessoas envolvidas neste acidente. Os demais trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes, o motorista encontra boas condições, apesar do tempo encoberto no trecho de Planalto e de Serra e também na interligação. 9 e 8, vamos à previsão do tempo. Coloco aqui novamente a nossa imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida, em Santos. Abrindo aqui o nosso aplicativo, dando aquela atualizada básica, temos agora 26 graus, sensação térmica de 29, pelo menos não é aquela distância, né, tão grande, de 26 com sensação de 29, que inclusive é a máxima prevista para hoje, mínima de 23, 6% de possibilidade de chuva. No fim de semana, neste sábado, máxima, aliás, tanto no sábado quanto no domingo, máximas de 28, mínimas de 23. No sábado, só 7% de chance de chuva, é aquele percentual protocolar. Domingo, 17%. Segunda-feira ainda vai fazer sol e 24% de chance de chuva. Aí o aplicativo nos informa que teremos chuva na terça, dia todo praticamente, aquele popular chuvisco, 57%. E na quarta e na quinta tem até possibilidade de tempestade. Então, vamos nos preparando aí para a próxima semana, mas aproveitar o fim de semana de sol aqui na Baixada Santista, tá bom? Dito isso, para encerrar o nosso giro inicial aqui, lembrar que ter essa aposta, quem não assistiu, duvido que alguém não tenha visto, mas até posso afirmar por experiência própria que eu mesmo não vi, né? Deveria ter visto, mas acabei que não vi o jogo do Brasil ontem contra a França. Não dava para assistir, né? 5 horas da tarde, fechamento lá do programa na TV, não tinha como ficar de olho no jogo do Brasil. Só sei que a França teve um expulso e ainda assim venceu por 2-1. Tem mais testes aí para a seleção brasileira fazer nos próximos dias. Me chamou a atenção, na verdade, foi o jogo da Bolívia com o Suriname, né? A repescagem para a Copa do Mundo. Na Bolívia joga o Miguelito, menino do Santos, que aliás fez um gol de pênalti. A Bolívia, que faz muito tempo não participa de Copa do Mundo, ainda tem um jogo contra o Iraque para poder garantir uma vaga na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá, tá bom? E só para fechar esse nosso pequeno noticiário esportivo, neste fim de semana tem o GP do Japão de Fórmula 1, Fórmula 1 que tem tido muitas divergências por conta da mudança de regulamento. Muita gente está gostando, muita gente não está gostando. Teve uma pequena alteração agora para os treinos, vamos ver se aumenta a competitividade. E, como acontece sempre nessas disputas na Ásia, é na madrugada, e na madrugada eu não consigo resistir ao meu travesseiro, não vou ver essa corrida, verei depois, logo cedo, os melhores momentos no YouTube, inclusive com a narração do meu amigo Everaldo Marques, fica disponível lá no canal oficial da Fórmula 1 no YouTube, a transmissão em português, então vou ver só depois, e aí semana que vem o Fernando Chagas, que virá na terça-feira, vai falar um pouquinho de como é que foi essa corrida no Japão, tá bom? Dito isso, deixa eu abrir, né? Dividir a nossa tela para começar esse bate-papo com a Denilze. Primeiro, antes de falar do evento propriamente dito, queria que você explicasse o porquê do teu engajamento pessoal nessa causa. A gente sabe que nos últimos anos, graças a muitas campanhas de conscientização, a própria inserção das pessoas com síndrome de Down em filmes, novelas, comerciais, no mercado de trabalho, essa visão tanto quanto distorcida que havia no passado, ela foi mudando, foi melhorando. Na tua vida, a participação nesse cenário começou de que forma e por quê, Denilze? Quando eu me tornei mãe.
e passei a existir como mãe de uma pessoa com síndrome de Down. E aí a gente começa a viver um universo totalmente diferente, né? E conhecer e conviver com pessoas, famílias e demandas e, e preconceito. Então a gente busca, a ideia é justamente essa. Quando você se torna uma mãe de uma pessoa com síndrome de Down, a tua visão meio que amplia, né? Como se eu olhasse sempre 90 graus e agora é 145, 200. A gente amplia a visão para o mundo e para as necessidades das pessoas, né? Embora eu sempre tenha sido uma pessoa de olhar para o lado, para o próximo e ajudar, convivendo com mães que têm muitas necessidades em situação de vulnerabilidade social, enquanto a gente senta nas salas de espera das terapias e passa a conviver com as pessoas e as dificuldades, desde saúde, educação e vida, e assistência, e apoio, e aí você vê que é preciso empoderar essas pessoas, né? E olhando, a minha filha era, né, pequenininha, tinha problema no coração, ainda tem, né? Ela nasceu com cardiopatia congênita, e você amplia muito a vivência, né? E convive com pessoas que precisam tanto quanto você. E aí você vai buscar as informações para ajudar, para orientar. E aí a gente viu a necessidade de se engajar mais nisso, né? Hoje você acha que não vou dizer mais fácil, mas as pessoas que hoje têm um filho que nasce com síndrome de Down, elas têm uma rede de apoio, mais informação do que quando a tua filha nasceu? Graças a Deus. Quando a minha filha nasceu, tinha poucas rede social, né? Só tinha um. E a gente não tinha acesso às informações, né? Aliás, quando ela nasceu, eu nem sabia qual era a cardiopatia dela. Hoje em dia eu sei e conheço tudo porque vou e pesquiso. Educação era muito difícil, né? Muitas das crianças com síndrome de Down têm bastante dificuldade no desenvolvimento cognitivo. Então, por exemplo, uma criança de 7, 8, 9 anos na escola que usa fralda, ela se depara com muita rejeição antes. Hoje em dia já não, né? Então, antigamente não tinha LBI, a LBI tem 10 anos. Então, a gente sabe que hoje em dia ainda tem mãe que se sente como se fosse favor à educação, por exemplo, e não é, né? A gente vive essa realidade. E do que era há 10 anos, 15, a minha filha tem 16 anos, do que era 16 anos atrás, do que é hoje, eu acho que é uma evolução grande e graças a Deus o ser humano evolui, né? E a gente pode contribuir passando as informações não só para as mães que precisam desse empoderamento, mas principalmente para a sociedade, porque é muito difícil você conviver com as pessoas. Hoje a gente se depara muito com capacitismo. O que é o capacitismo? É o fato das pessoas não entenderem uma pessoa com síndrome de Down como uma pessoa que pode ter sua vida independente, que pode fazer tudo, que pode conversar, que pode fazer suas atividades diárias, que pode estudar, que pode desenvolver. Então, eles têm algumas limitações, mas eles conseguem evoluir, desde que você, que é professor, por exemplo, acredite e ensine, respeitando as limitações dela. E, hoje em dia, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer esses males evaporarem, né? E você pegou justamente um período, que se me corrija se eu estiver equivocado, justamente dessa transição de visão, porque uma coisa era uma pessoa com síndrome de Down que nasceu 30 anos atrás, 40 anos atrás. Você pegou justamente esse período que as redes sociais cresceram, profissionais começaram a se especializar nisso, das mais diversas formações,
da área da saúde, enfim, da área de terapias das mais diversas, e principalmente de conscientização, porque assim, eu tenho, esse ano é 2026, eu estou com mais de 30 anos de rádio, né? Mais de 30 anos de rádio. Você não fazia pauta sobre isso. Você podia dar uma nota. Chegou uma nota aqui, vai ter um evento assim, assim, assado, quando tinha, né? A gente parar para debater isso, e aqui no Entre Linhas, a gente está hoje no programa 2325, quantas e quantas vezes a gente não criou essa oportunidade de debater, de falar? Porque é preciso levar a informação, porque a Denilze sabe que uma coisa, ainda mais na era da bolha, que você está fechado na sua bolha, você muitas vezes precisa furar a bolha. Quando a pessoa ela tem necessidade, ela vai ao encontro daquilo que ela precisa. Ela fura a bolha, ela sai desse mundo virtual e vai para a prática. Mas tem gente que não consegue fazer isso, né? Você tem que ir até a pessoa. Se você esperar ela sair da bolha, porque ela está tão bombardeada com tanto tipo de notícia, informação e tal, desinformação, fake news, né? Gente que promete coisas que não pode cumprir, porque eu imagino que do mesmo jeito que existe muita gente de bom coração e de bem que luta por esse tipo de causa, sempre vai ter um outro esperto que quer se aproveitar, até politicamente, esse negócio todo que a gente já sabe. Então, eu imagino que para você, não que tenha facilitado, mas que você tenha visto essas transformações acontecerem, crescer e chegar no ponto hoje, como eu disse, de ninguém, pelo menos as pessoas que eu acredito que sejam civilizadas, né, e que tenham um bom entendimento da realidade, de não ter mais esse preconceito que você citou agora há pouco, quando se deparava num ambiente, num restaurante, numa festa, num jogo de futebol. Aliás, nos jogos de futebol é muito comum, os clubes valorizam muito isso, clubes que têm responsabilidade social, aquele torcedor símbolo, né, com síndrome de Down, que é mais animado geralmente do que a maioria dos torcedores resmungões e ranzinzas e ranhetas, tipo eu, que mais reclamam do que apoiam o time, né? Eles são um exemplo, muitas vezes, de até amor pelo clube, pela instituição e a forma como eles torcem, e aquilo chama a atenção das pessoas. Então, até nesse tipo de visão, de comportamento, a gente nota uma diferença, né, Nilce? Há 30 anos atrás, a pessoa com síndrome de Down não conseguia se desenvolver em todo o seu potencial. É justamente o que a gente fala de capacitismo. Por que ele não conseguia se desenvolver? Porque ele não tinha os tratamentos necessários, ele não conseguia ir para a escola e aprender. Então, ele ficava mais deprimido. Hoje em dia, minha filha tem 16 anos, se você colocar ela aqui sentada do lado, ela vai conversar com você como eu. Ela até consegue falar um pouco melhor, né? Não que a gente tenha tido grandes acessos, eu dependo do serviço público. Todos os equipamentos do Ministério Público, do município, eu utilizo para desenvolver ela. Escola pública, tratamento de terapia pública, médico público. Bem, né? Graças a Deus. Você paga IPTU, paga impostos de uma forma geral, nada mais justo. E o que não tem, não só para ela, eu falo dela, mas eu falo para todos os colegas, e o que não tem, a gente vai buscar, né? Para mim, para ela, para os amiguinhos dela, né? E hoje em dia, a gente a gente tramita pelas autoridades também, prefeitura, vereadores, né? Ministério Público, Defensoria Pública, porque a gente entende que se não tem, não está certo, a gente tem que buscar. E as pessoas precisam se conscientizar. Eles são pessoas com algum comprometimento, mas são pessoas que têm direitos e que podem evoluir. Depende apenas de quem tem um olhar para as necessidades deles. Se há 30 anos atrás a pessoa com síndrome de Down ficava em casa, né, até em escola, eles não tinham direito de participar, a não sei que fosse uma escola de educação especial, ou as entidades, né, que prestam esse tipo de serviço. A minha luta começou justamente pela educação, que a minha filha entrou numa escola de educação especial. Em Santos existe uma escola de educação especial. E quando ela foi encaminhada para lá, pelo MEI, pelo apoio das terapeutas,
eu tinha aquele preconceito, não, educação especial não é o ideal. Quando eu conheci, ela desenvolveu, ela aprendeu, ali tinha as pessoas especializadas que ensinaram ela. E hoje em dia ela sabe, inclusive, ler, escrever e fazer as atividades básicas de qualquer adolescente. Ela não precisa, por exemplo, ela não sabe a tabela periódica. Mas eu também não sei. Nem eu. Eu sei alguns. E ela vai usar para quê? A Se maioria- eu não usei, para que A eu quero que maioria ela... eu não lembro. Então, porque Lembro o conteúdo é adaptado. Para ela, o conteúdo tem que ser adaptado. Isso é uma das necessidades. E ela, hoje em dia, se você, nas caminhadas que a gente vai, os repórteres buscam elas para falar. E é muito legal. Se antes eram as mães, os especialistas que falavam sobre eles, hoje em dia é eles que falam sobre eles. Né? E é sensacional. Porque a sociedade está entendendo que eles são pessoas que têm direitos e que cumprem as suas obrigações de sociedade. Hoje em dia eles casam, né? Hoje em dia eles saem para namorar, mas o preconceito ainda é muito forte na sociedade. Eu não sei, se me corrija se estiver errado de novo. Hoje eu estou, acho que é sexta-feira, né? A gente já está pensando no fim de semana. Eu não sei se teve um caso de 2 jovens casaram, tiveram um filho que não nasceu com não. É uma moça, já faz tempo isso, é uma menina, né? E a mãe e o pai têm síndrome de Down, e eles tiveram uma filha que não tem, não nasceu com o cariótipo, né, da síndrome de Down. É um acidente genético, né? A síndrome de Down não é uma doença, é apenas um acidente genético. Na formação... Inclusive, é importante você falar isso, do trabalho da imprensa em relação à divulgação, porque, assim, infelizmente, os colegas confundem certas coisas, né? Por pessoa portadora de câncer, ninguém é portador de câncer, a pessoa tem ou não tem, né? Ou classificar a síndrome de Down como, na hora de fazer um texto, usar lá um adjetivo como doença, e não é uma condição da pessoa, né? Então, assim, até para os jornalistas e para a mídia de uma forma geral, e especialmente num tempo que tem muita gente que não tem qualificação para a área de comunicação e que se mete a fazer o que não sabe e faz errado muitas vezes, isso exige cada vez mais que os profissionais tenham, pelo menos a sensibilidade de, se não sabe, pergunta, né? Tira a dúvida em relação a essa situação, para que você não contribua para um cenário pior, né, de desinformação. Aí quando a Denilze cita que os repórteres perguntam, porque isso a gente que trabalha em televisão, isso é uma regra, né? Claro que você vai ter o especialista, dependendo da matéria, porque, por exemplo, amanhã, numa caminhada, não sei quais são os colegas que vão cobrir a caminhada, mas, assim, em linhas gerais, você precisa ouvir o especialista num evento desse? Não precisa. Na verdade, você pode ouvir o especialista depois, no outro dia. Você pode fazer um negócio que a gente faz, que é muito comum, você apresenta a matéria no estúdio, está o especialista para comentar. Humanizar o conteúdo jornalístico, não ser alguma coisa só técnica, simplesmente. Porque, por exemplo, eu poderia aqui, hoje, junto com a Denilze, ter trazido um terapeuta da área para que a gente faça, mas a gente já fez isso, né? Não quer dizer que não se possa fazer, pode, mas hoje a gente está falando de uma caminhada que vai levar luz para a discussão, que vai fazer com que as pessoas reflitam, até para que não aconteça o que aconteceu com muita gente, eu acho que a Denilze talvez se identifique com esse cenário, de que hoje, se a pessoa tem um filho que nasce com síndrome de Down, ela já sabe onde procurar, pelo menos na internet, a primeira coisa que ela vai um fórum, em alguma rede social, experiência de outras mães, de outros pais. Olha, está acontecendo alguma coisa assim, assim, assado na minha casa. Olha, aconteceu comigo, eu fiz assim para resolver. A outra, fiz desse jeito e tal. Isso não tinha antes, né? As pessoas se ajudando. E a mídia ajudando também, levando esse tipo de debate para um outro nível, né? Para um outro patamar. Porque, infelizmente, a gente vive um tempo em que certas coisas que pareciam ter sido relegadas ao esquecimento começam a ressurgir. Preconceitos, violências, né? A mulher hoje é impressionante, eu digo isso toda hora, porque crimes contra a mulher
Se você apertar no Google, todo dia você vai ter 1, 2, 3 casos de violência, feminicídio, tudo que você imagina, né? E a gente devia estar partindo para uma era da humanidade em que esse tipo de coisa não deveria mais estar acontecendo. Nós estamos retroagindo enquanto seres humanos. É uma coisa até bestial de você pegar uma mulher que conseguiu evoluir, crescer profissionalmente, respeito na sociedade, e hoje tem homens que não aceitam isso e resolvem fazer as maiores barbaridades. E não tem lei que resolva esse tipo de coisa. Não tem legislação, não tem policiamento. Enfim, então a gente precisa continuar falando para que haja uma conscientização e as pessoas não criem uma retração. Aliás, política pública para pessoas com síndrome de Down ou com qualquer outro tipo de quadro, isso não pode diminuir, você tem que sempre melhorar. E nesse aspecto, Denilson, a gente está numa cidade que tem uma situação privilegiada, se você for comparar, até com outras cidades aqui da região e do Brasil afora. E aí eu te pergunto, nesses fóruns que as mães conversam, né, como é que é essa realidade que muitas vezes trazem para vocês de outras cidades, de outras regiões, que eu imagino que vocês tenham vontade de querer ajudar de alguma forma, mas até a distância física impede esses relatos que chegam para vocês dessas dificuldades que muitas pessoas têm ainda hoje? É muito doído. E nas redes sociais a gente acompanha o Brasil inteiro. E a gente vê o sofrimento que é, por exemplo, eu sou bem focada na educação, né? Que a educação, para mim, é essencial. A minha filha precisava aprender a ler e escrever, porque é o direito máximo de um ser humano poder se comunicar, poder ser inserido na vida adulta. Isso é a inclusão, de fato. O que é a inclusão? É preparar o indivíduo, dar a ele oportunidade para que na vida adulta ele possa ser um ser humano independente, possa trabalhar e possa conviver. Se ele não sabe ler, como é que ele vai estudar e aprender uma profissão? Essa sempre foi a minha maior preocupação. Depois da cardiopatia dela era essa. E olha a importância de uma situação que você citou. Os repórteres entrevistando e o alerta que você deu para os seus colegas. E esse é o objetivo da caminhada. Quando você pega e traz visibilidade para uma pessoa com síndrome de Down, um adolescente de 15 anos com síndrome de Down, e permite, entrevista ele, permite que ele conversa, as pessoas entendem que eles conversam. E aí eu entro num elevador, por exemplo, e a pessoa vira para mim e fala assim, ai, que linda, qual é o nome dela? Quantos anos ela tem? Aí ela já olha para a minha cara e ela mesmo responde. Ou então você senta numa... Se ela não pode responder, né? Aí você entra num restaurante, numa lanchonete, e as pessoas se dirigem a mim e perguntam o que ela vai comer. E aí ela fala, olha, e ela não responde. A minha filha é muito divertida, sabe? É muito engraçada. Então, e é essa questão, quando as pessoas vêm na TV durante um evento que é muito alegre e divertido, eles se manifestando, é divertido, mas eles têm consciência da situação deles e do que eles querem enquanto ser humano. E aí, quando eu espero que daqui a uns 5 anos que seja, isso não aconteça mais, as pessoas perguntarem para mim o que ela quer, né? E me perdi, desculpa. Não, me perdi no que tu me perguntou. Das pessoas que precisam de apoio, das experiências que trazem online, da vida delas em outras cidades, outras regiões. Eu sei, por exemplo, como eu estou muito envolvida na educação, eu sei, por exemplo, que tem gente que vem de outros municípios para vir morar aqui, porque a educação aqui tem mais qualidade, né? E tem regiões que não têm acesso nem à saúde, nem terapia. Santos tem várias instituições públicas de atendimento a pessoas com deficiência e ela acolhe de toda a região. Os atendimentos públicos de Santos acolhem a região. Então, Santos tem uma estrutura muito melhor para o atendimento da pessoa com deficiência. Muito bem, vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente está com a aguinha aqui, vamos beber um pouquinho mais de água, e na sequência do Interlinhas vamos falar sobre o evento deste sábado, como é que vai ser, quem que pode participar, em 2 minutos. Até já.
Santos FM. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu que bateu o pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem pôs o pavor da febre amarela, da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Santos FM. Já voltamos com Entre Linhas desta sexta-feira, com a Denilze Lourenço, ela que é co-idealizadora da parada de conscientização da síndrome de Down, que vai ser neste sábado. Mas antes de falar sobre o evento desse sábado, é importante que a gente diga, porque estamos falando aqui da participação das pessoas e tal. Como é o nome da tua filha? Bárbara Bárbara. Costa. Por que ela não está aqui? O Denilze, ela está na escola, né? Porque também nós não queremos prejudicar o dia de semana. Se fosse fim de semana era mais tranquilo, mas o dia que ela estiver de férias e tal, quiser participar aqui com a gente, não tem problema nenhum. Eu vou trazer, porque ela ama a escola e é importante, ela não pode perder, né? Escola para ela é prioridade, mas ela ia adorar estar aqui. Período integral, você estava falando? Ela frequenta a escola das 7 da manhã até as 16h30, escola municipal. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de falar sobre o evento. O que ela conversa com você sobre o futuro? Sonhos dela? Sonhos dela? Ela quer ser confeiteira, massagista e cantora. Multimídia. Ela gosta muito de cantar, ela é muito vibrante. A maioria das pessoas com síndrome de Down que eu conheço na adolescência, eles são muito intensos, né? Então eles querem viver muito, tem muita curiosidade de experimentar as coisas. E a gente é muito engraçado ver teu filho crescendo, né? Outro dia a gente estava no VLT e aí nós paramos na estação, até eu esqueci, Bittencourt, né? Ela falou: mãe, Bittencourt é o homem da história. Eu falei: que história, filha? Da história de Santos. Eu falei: olha só, onde aprendeu isso? Na escola. Então, aprende, gosta, é curiosa. E, como todos os outros, eles têm sonhos, sim, eles querem ser... ela quer ser famosa, ela quer ser cantora, mas ela adora mexer com comidinhas, ela adora cupcake, ela gosta de fazer. E aí alguém disse para ela, na escola, nas oficinas, que ela faz uma boa massagem. Então, ela decidiu que ela vai ser essas 3 coisas. É a mãe que lute, né? Mas, é legítimo, né? Até porque cantor todo mundo é um pouco.
Mas tem gente que é melhor que outros. Eu, por exemplo, tirem as crianças da sala, se eu for me meter a cantar. Né? Tamo junto. Agora, o cupcake, os doces e tal, muita gente faz em casa, né? Vira até terapêutico, né? Muitas vezes. E agora, massagem, realmente, do jeito que a gente está vivendo um mundo tenso hoje em dia, se for um bom massagista, vai conseguir se dar muito bem com as pessoas. Você não vê aquele que tem no shopping, né? Aquela quick massagem, tal. Vê o cara deitado lá no meio do expediente, até roncando, babando lá. Mas eu acho que ela vai pender mais para a confeiteira, porque ela adora fazer bolos e doces, quer saber a receita de tudo. Quando eu faço alguma comidinha diferente, ela, como é que fez, mãe? O que tem aqui? Ela tem mais curiosidade. Porque até pode estudar nutrição, enfim, fazer alguma coisa do gênero e depois se especializar mesmo. Vamos então falar do evento? Vamos. É dia 28, que é amanhã, é isso? Isso. Provavelmente conhecido como sábado. Na Praça das Bandeiras, a programação tem início às 1h30 da tarde ali no Gonzaga. Já tem há quanto tempo ou é a primeira? Não, na verdade, esse movimento a gente iniciou num intervalo de terapias, eu e uma outra mãe, a gente ficou conversando sobre o que a gente podia fazer para tentar reduzir o preconceito, né? Já 11 anos atrás. Durante esses anos, essa amiga foi embora, foi morar lá na terra do Pequi, que é onde ela morava antes. Algumas amigas acabaram fazendo em São Vicente, a gente foi conhecer Praia Grande, a gente foi até São Paulo. Enfim, depois da pandemia... Chegou a dar uma parada na pandemia? Sim, a gente não fez. Até desde esses 11 anos, teve 2 anos que a gente não fez, porque fui para São Paulo, fui para São Vicente, que são amigas também. É uma comunidade bem unida, tá? Por exemplo, a Praia Grande faz também, e a gente nunca faz no mesmo dia para não se dividir, porque elas vêm até Guarujá, tem um grupo de mães do Guarujá também. Então a gente vai compartilhando, né? E tem pessoa que faz um piquenique em Santos, que fez no domingo passado também. Aí a gente, desde a pandemia, eu, a Eliane Pimenta e a Cristina Tanes, a gente resolveu, né, trazer um pouco de alegria e vamos começar de novo, né? Porque a pandemia foi muito difícil para a gente, né? Para ter vivos, no meu caso era vivo, porque minha filha tem uma cardíaca, e amigas que ficaram internadas, perdemos amigas, eu desesperada, porque não podia cuidar de ninguém, porque a minha filha não podia ficar exposta. E aí a gente resolveu recomeçar com alegria. Então, desde a pandemia, a gente tem feito todos os anos. Aí nós temos uma... Então, desse ano vai ser o quê? A quarta edição? Desde a pandemia. E aí a gente, desde o ano passado, nós temos uma outra mãe atípica que sempre participou, que hoje é coordenadora das políticas públicas do município de Santos. E eu falei, aí a gente estava conversando, nós somos parceiras também em várias políticas públicas, e aí eu falei, já está na hora de agregar, né, um município. E aí se tornou um evento do calendário oficial do município, né? E então somos 4 mães agora, mães de crianças com síndrome de Down, que organizam e promovem todos os anos, sempre na data mais próxima, dia 21 de março, que é 21 de março, que é alusiva à trissomia do cromossomo 21, né? E esse ano a gente teve uns imprevistos e acabou conseguindo fazer só dia 28, era para ser no dia 21. E todos os anos a gente faz e vai continuar fazendo, porque se uma partir, eu sou a mais velhinha, né? Vai que uma parte, as outras dão continuidade. Bem, estou vendo aqui que vai ter uma distribuição de camisetas do evento gratuitamente, mas é por ordem de chegada. Quando terminar, acabou. Infelizmente, a gente não tem como ficar com muitas camisetas, e tem um número limitado, e aí quem chegar primeiro a gente entrega, né? Eu estou vendo aqui, Denilson, tem uma programação extensa, né? Tem bastante coisa bacana aqui, capoeira, bateria e tal, canil da guarda,
Esse é um negócio bem divertido, né? Tem muita coisa aqui. Fala um pouquinho pra gente. E tinha mais também, mas aqui não dá, porque senão a gente fica lá uns 2 dias. Tem a capoeira do mestre Márcio, né, que ele faz capoeira inclusive. Tem a do Canil da Guarda Municipal de Santos. Tem a apresentação dos alunos da PAI, tem uma apresentação artística. Tem uma apresentação de dança do Maiara, um estúdio de dança. Tem a bateria do Mordida de Tubarão, que é dos alunos do Carmelita. E é só de alunos. O professor mestre é um querido nosso e ele já participa já acho que 3 anos. Tem a equipe do Fashion News, faz a caravana. Estou esquecendo já. Não estou vendo aqui, acho que você falou tudo. Falei Capoeira, tudo. bateria, Mordida de Tubarão, apresentação artística dos alunos da PAI, performance do estúdio de dança, Maiara Martins, interação com personagens de atividades lúdicas, caravana exclusiva do pessoal do Fast News e o Canil. E tem a Barraca da Saúde. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou amiga da Fata do Dente, por exemplo, entendeu? Então ela nunca falta. E tem outros personagens também. E a saúde vai estar com vaca lá, inclusive acho que vai ter vacinação, se não me engano. Quem quiser já aproveita. Vai começar a campanha da vacinação da gripe nesse sábado, eu acho que né? é sábado. E a Secretaria da Saúde combinou com a gente de colocar uma barraca lá, que eu acho sensacional. E também deve ter comidinhas, acho que tem comidinhas de Comidinhas, água potável, parceria com a Sabesp põe lá uma bica de água, levem garrafinhas, né, para aproveitar e encher. Tem muita luta, é muito divertido. As pessoas com síndrome de Down só já fazem uma festa, porque eles são muito felizes. A gente se diverte demais, sempre, todo ano é uma alegria, uma alegria, uma alegria. E quando acaba, daquela sensação assim, dá para adiantar já do ano que vem? Ou então, como vocês fazem, vão para as outras cidades. Essa caminhada vai até onde? Depois volta? Como é que Não, é? a gente não vai caminhar. Só fica por ali. É porque nós achamos. Imagina, 4 mulheres conversando durante 2 meses, o que a gente não discute? É que a gente achou que caminhar no Gonzaga ia atrapalhar muito o trânsito. Sábado à tarde, no Gonzaga, caminhar, ninguém merece, né? Ia atrapalhar demais o trânsito. Então, a gente vai ficar concentrada naquele recuo da Praça das Bandeiras. O espaço é amplo ali, dá para caber todo mundo, dá para fazer uma festa. Vamos fazer um bailão ali, parado, sem andar. E vai até que horas, mais ou menos? Começa 1h30? O programa vai até 16 horas, né? Eu acho que a gente consegue cumprir. Senão, fica lá. Enquanto a CET não expulsar a gente fica lá. Eu acho que não expulsa, não. Acho que nesse caso todos vão ter a boa vontade de entender esse trabalho importante que vocês fazem. E aí você está falando da alegria, né, deles, e acho que é legal que não seja só um evento em que as pessoas que são diretamente ligadas ao tema lá estejam, porque quando você está no espaço público, tem muita gente passando, né, de carro, no fim de semana, de bicicleta, agora com as nossas queridíssimas bicicletas elétricas para cima e para baixo, então, gente caminhando, gente que vai estar na praia. Então, é uma oportunidade também, né? Às vezes tem um turista que vem para cá no fim de semana, está certo que o feriado é na outra, né? Na sexta-feira da outra semana, mas enfim. Mas sempre tem, né? Hoje não tem muita lógica essa questão da frequência da vinda dos turistas. Tem gente que vem uma sexta-noite, fica aí e tal. E às vezes você tem alguém lá, uma família de um turista aí do ABC, de São Paulo, do interior, tem uma criança, uma pessoa, um jovem, e aí você vai lá e, puxa, a cidade tem essa preocupação, as famílias têm essa preocupação. Então, uma oportunidade talvez para, né, encontrar alguém ali que se identifique com o tema e que possa participar também e levar conscientização para as pessoas. Porque eu acho que o principal, o Denilson, é isso, né? Quem hoje que vive essa rotina, que já tem o conhecimento necessário. Claro que a gente não sabe tudo, sempre tem alguma coisinha para aprender, mas o básico, o principal, você sabe.
Acho que a grande missão, a grande campanha é levar o conhecimento para aquelas pessoas que não sabem. E eu já nem entro muito nos méritos do preconceito, né? E até quando você falou da história de não perguntarem para a tua filha o que ela quer comer, qual é o nome dela e tal, eu acho que as pessoas elas não têm, elas não foram preparadas para lidar, elas às vezes não querem ser invasivas ou ser mal educadas, e às vezes elas cometem esse tipo de ato falho não é por maldade, é realmente por, sei lá, talvez se sentirem constrangidas, querer interagir, serem impelidas a interagir, mas não sabem como. Eu acho que o caminho por saber como fazer é importante. E como a gente já disse aqui, nesse aspecto melhorou muito. E o evento tem esse caráter, né, Denilson? Santos é uma cidade inclusiva, né, reconhecidamente, e vamos até falar do tema da ONU. A ONU, a Síndrome de Down tem o Dia Internacional de Conscientização, e a ONU todos os anos escolhe um tema, né? O desse ano é Juntos contra a Solidão, porque é um fato que acontece para o adolescente com síndrome de Down, né? Porque a adolescência é muito cruel, né? Já há aquela necessidade do adolescente típico se autodefinir e se separar em É a grupos. principal transição da vida. O cara decide o que ele vai fazer, vai estudar. E aí eles se isolam em alguns grupos, né? E o adolescente com síndrome de Down acaba isolado nessa segmentação. E é muito triste, porque uma classe com 25 alunos, adolescentes, no ensino médio, eles acabam se agrupando para irem em tal lugar ou em outro lugar e nem todos acolhem a pessoa com síndrome de Down, que tem algumas deficiências. Se tem deficiência intelectual, então tem algumas situações que eles são mais imaturos. Então, a rejeição. E quando você convive, quando você está num lugar público ali, e é uma festa, isso que você falou do público agregar, não tem como não agregar, porque é uma festa muito feliz, e as pessoas vão ali observar e conviver, ver que é normal. Vamos colocar assim, eles são crianças atípicas, mas para nós, a gente não consegue entender essa diferença. Para mim, como uma pessoa com síndrome de Down, eu enxergo ela como qualquer outra criança, mas só que não, né? Só que o contrário não existe. Eu fico com a sensação, Denilson, que do mesmo jeito que eu entendo o que você quis dizer, por exemplo, um grupo com outros jovens, a expressão que você usou, típicos, né? Em algum momento eles vão começar a fazer programas diferentes, ir para show, ir para restaurante, começar a discutir para que faculdade que vão. E se você não tiver esse trabalho de inclusão, esse jovem com síndrome de Down, ele vai talvez sofrer um pouquinho mais, né? Porque está vendo aquelas pessoas com as quais ele se acostumou, talvez de muito tempo. Isso acontece com a gente, aconteceu com a gente quando a gente resolveu, tem amigo do tempo do ensino médio, né, do tempo da escola e tal, que a gente até, por conta da internet, hoje até conversa. Mas tem gente que a gente conversa, mas não vê há anos. Né? Ou alguns que a gente nem conversa, está lá, amigo no Facebook, mas você não conversa com a pessoa, porque você está sempre na tua correria, enfim. E é aquele momento de ruptura, que cada um vai para um caminho, né? Um vai estudar um negócio, outro vai estudar outro, um fica na cidade, outro vai embora para outra cidade, vai para outro estado. E eu acho que essa questão se para a gente é difícil romper um vínculo, eu imagino para uma criança com síndrome de Down. Ela cria um vínculo com essas pessoas e, de repente, elas desaparecem da vida delas ou diminui a frequência, ela precisa construir novos vínculos. Ao contrário, também, eu vejo, quando você dá sorte, porque isso é uma questão de sorte, nesse grupo em que essa criança, esse adolescente é inserido desde cedo, tem muito jovem hoje, felizmente, porque a gente reclama muito que o jovem é cabeça fresca, está muito ligado só no celular e tal, mas eu percebo que
por exemplo, em relação ao passado, em que era muito mais presente essa coisa do bullying, a diferenciação das pessoas. Hoje você tem alguns jovens muito acolhedores, né, que trazem para o grupo, que fazem questão, né, de levar, de não apartar esse amigo. Não, a gente vamos levar ele junto. Ele vira quase que um símbolo daquele grupo, né, de pessoas de espírito elevado, de uma visão diferente do mundo. São essas pessoas que a gente tem que nessas pessoas que a gente tem que acreditar e investir, porque essas é que vão fazer a diferença no futuro. Não essas que matam cachorro, tocam fogo em morador de rua. Esses aí não vão fazer diferença na sociedade. Esses aí não cabem no mundo, né? Infelizmente, tem gente permitindo que esses jovens se comportem dessa forma. Mas, felizmente, ao contrário, existe quem tenha uma visão mais acolhedora, um coração mais acolhedor. E a gente vê isso como não via no passado, né, Denis? Não sei se você acha que, de alguma forma, até o trabalho, o cinema, você tem filmes, né, séries, levaram para as pessoas e isso, de alguma forma, ajudou nessa interação entre esses jovens. Totalmente. Né? É aquilo que eu falei, há 10 anos atrás, você não convivia com uma pessoa com síndrome de Down. Hoje em dia, você convive, né? Você respeita, você entende como um ser humano igual a você, com especificidades, mas é igual a você. Então, a humanidade, é aquilo que eu falei, a evolução da humanidade. Hoje em dia, em pleno 2026, não cabe mais você rejeitar uma pessoa por qualquer motivo que seja. Eu sou gordinha, você vai me rejeitar porque eu sou gordinha, entendeu? Aí eu tenho olho azul, você vai gostar mais daquela pessoa porque ela tem olho azul? Hoje em dia não cabe isso mais de separar, cabe todo mundo junto, né? A humanidade evoluiu e a gente precisa aprender a conviver com esse mundo. O problema deles, tem mais gente boa do que ruim no mundo. Amém. Eu acho. Eu tenho essa percepção. Eu também quero ver só que gente ruim faz muito mais barulho do que gente boa. Isso é que é triste, né? Eu sou assim, eu sempre acredito, as minhas amigas sabem que eu sou muito iludida, mas eu sempre acredito, eu quero ver o lado bom. Mesmo que você tenha uma atitude errada, eu vou conversar contigo e tentar entender por que você fez aquilo. De repente, foi um ato insensato e sem... Ou até ignorância mesmo, falta de conhecimento. E conhecendo, convivendo, e não dá para ser assim mais, né? É isso, eu acho que o ser humano é mais bom que ruim. É só eles conhecerem e conviverem. Aí vai dar acho que até por isso até hoje a gente tem guerras que não param. Né? Ai, não mas tem uma guerra atrás da outra, infelizmente. Mas a gente só não explodiu o mundo ainda porque ainda tem mais gente de bom senso do que gente sem noção. E até as redes sociais tem um negócio que eu falo que pode parecer paradoxal, né? Elas revelaram muito pensamento ruim do ser humano, né? Você fica estupefato quando você lê certas coisas. Mas foi bom ao mesmo tempo que teve gente que se revelou, né? Gente que se escondia atrás de um verniz social, de uma capa, né? Não, fulano é isso, aquilo outro. Aí, de repente, você vê aquela pessoa que você conhecia há tantos anos, educado, né, quando encontrava, brincalhão e tal. Aí o cara começa a postar em rede social, você vê realmente quem o sujeito é, porque ele, eu acho que esqueceu que tem gente lendo do outro lado e tal, né? E aí você falou, como é que pode, né? Isso aconteceu recentemente com um cidadão que eu conheço aí, no trato dos assuntos esportivos. Aí, um belo dia, eu vi uma postagem dele falando da árbitra, da moça que foi no Campeonato Paulista, né? Percebi que era um projeto de misoginia ali, o rapaz, né? Coitado, ele até tem as dificuldades dele também, mas fiquei, assim, abismado. Conversava, sempre muito simpático e tal, né? Aí, um dia ele postou, tipo, é mulher mesmo, não tinha que pintar. Eu falei, o quê? Falei, meu Deus do céu. Faz parte, né? A gente acaba tomando esses sustos, mas é bom que revela. A gente até torce para que o cidadão lá no futuro, lá na frente, ele se conscientize dessas coisas que ele escreve, fala e faz, né? Mas enfim.
está caminhando para o finalzinho desta edição do Entre Linhas. Denilson, assim, vocês têm esse grupo, né? Esse grupo, vocês regularmente vocês conversam, fazem algum evento, alguma reunião, vocês acolhem mães virtualmente, fisicamente, para quem eventualmente queira, vocês têm um grupo de WhatsApp, alguma página em rede social, como é que faz assim, como é que vocês fazem para continuar divulgando essa campanha que é ininterrupta de conscientização, mas também de acolher alguém que tem alguma dúvida, alguma necessidade? Somos um grupo de 4 mães, de pessoas com síndrome de Down. Acolher as mães, a gente sempre fez isso, meio que instintivamente. A Eliane tem um grupo justamente para informações, atendimento, é o Down BS, você acha nas redes sociais, Down BS. Eu, pessoalmente, como pessoa física, sempre atendi, as pessoas chegam em mim, porque eu vou e comento tudo, né? Principalmente porque as mães precisam ter a consciência do que elas têm direito e lutar por isso. Então, elas me acham, me procuram, me chamam em off e eu sempre ajudo, sempre orei. A gente faz parte de várias comissões, conselhos, políticas públicas, né? Então, eu sempre compartilho tudo isso na minha rede social pessoal. Na da Bárbara também, minha filha, e a Cristina, ela tem ela ainda é e também cria personagens, material didático, brinquedos educativos, né? E também tem a sua rede social. A organização que tem é a Eliane Pimenta, né? O Down BS meio que centraliza tudo isso, inclusive para questões mais burocráticas. Quando a gente precisa de alguma ação efetiva, ela, com o Down BS, ela se pronuncia. Mas a gente também aborda todos os políticos e o que for necessário para ajudar qualquer mãe, a gente vai em busca, né? Acolher é a nossa principal demanda, né? E ajudar, e orientar, e ensinar. Ainda mais quando o assunto é mãe. Mãe não tem barreira. Jamais ninguém vai me proibir de ajudar qualquer mãe com qualquer coisa. Ninguém, quando a mãe coloca uma coisa na cabeça, não tem quem segure, não tem jeito. Denilson, queria agradecer a tua vinda aqui ao Entre Linhas nesta sexta-feira. Parabéns pelo trabalho, boa sorte na sequência dessa jornada, dessa missão de vida, e um sábado festivo para todos lá no Gonzaga. Para todos nós, né? Vamos lá festejar, tu vai junto, né? Vamos aguardar a nossa escala do plantão com você, né? Sábado, a partir das 13h30, na Praça das Bandeiras, quero todo mundo lá, inclusive e é fácil de chegar, hein? Tem ponto de ônibus na frente, o VLT não é tão longe assim. É bem na área central da praia, né? A gente sempre fez na ponta da praia, mas esse ano ali estamos na área central. Só não dá para andar, caminhar, porque senão a gente fecha a rua. Tem gente que vai gostar de não ter que andar. Ficar lá quietinho. Né? Quietinho ninguém fica ali. Não, quietinho, que eu digo, não tem que fazer uma mega caminhada. E também a preocupação é de não atrapalhar a rotina da cidade. Sábado, Gonzaga bomba, né? Não vamos atrapalhar a vida dos outros, né? A gente quer festejar. Mas o espaço público tem que ser democrático, ele é para isso também, né? A gente colocou na cabeça que a rua é só para carro. A calçada, quer dizer, a calçada agora é de ninguém, né? Tem bicicleta, tem tudo quanto é coisa em cima, né? As praças são para isso, né? São para serem utilizadas, não é só um espaço de contemplação. Você olhar para a Praça das Bandeiras, ficar lá olhando a bandeira o dia inteiro, não, aquilo lá está lá por um motivo, né? Obrigado, Denilson. Eu que agradeço. Boa sorte na sequência do trabalho. Obrigada. Muito obrigado pela entrevista. Às 10 em ponto, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe, na nossa página do Facebook, facebook.com/Entre Linhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva. E se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com compartilhamento do link do vídeo ainda hoje, pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. Logo mais 5 da tarde, chega por aqui nos 92.5, edição do Jornal em Foque, que parceria também da Santos FM com o Boc News. Apresentação do professor Fernando Demaria. O Entre Linhas volta nesta segunda-feira, a partir de 9 da manhã. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana, até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu
Entre Linhas. Santos FM. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina.